Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti. Estou trazendo mais um vídeo para o canal oficial da Ubiquiti Brasil no YouTube e nesse vídeo eu vou ensinar como configurar um ponto a ponto utilizando rádios da família Hermex M5. Então a finalidade de um ponto a ponto, de uma bridge, de uma conexão fim a fim é interligar dois pontos distintos, como por exemplo a matriz de uma empresa com uma filial, ou pensando aí no cenário ISP, no cenário de provedores de internet, a interligação de uma torre principal com uma torre secundária, ou até mesmo atender um cliente corporativo através de um ponto a ponto, de um link dedicado, utilizando rádios Hermex M5. Então, uma conexão ponto a ponto, ela consiste basicamente na utilização de dois rádios, onde eu tenho um access point, conforme exemplificado aqui no slide, né? E uma station ou o cliente. O access point é o equipamento que eu devo tomar um pouco mais de cuidado ao realizar as configurações, pois é através das configurações setadas no access point que vai definir se o meu enlace, se a minha comunicação Wi-Fi vai ter sucesso ou não, se eu vou conseguir ter um bom desempenho. A station, ela nada mais é do que uma espécie de escravo. Ela vai seguir todas as configurações já pré-estabelecidas no meu access point. Configurações como, por exemplo, canal, largura de banda, criptografia, senha, SSID. Nós vamos ver quais são essas configurações no decorrer do vídeo, tá? Uma dica interessante, uma dica de ouro, vamos dizer assim, antes de você levar os equipamentos para campo, né, esse par de rádio, o legal seria você realizar a sua configuração, linká-los em bancada. Faça uma configuração default, como por exemplo, um canal fora da faixa de DFS, uma largura de banda de 20 MHz, depois com os rádios já enlaçados em bancada, leve para campo e comece a realizar os ajustes finos. Devo lembrar que não existe uma receita de bolo, cada cenário tem a sua peculiaridade e esse ajuste fino ele é extremamente necessário para a gente conseguir aí ter um bom desempenho Wi-Fi. Ajustes finos como, por exemplo, alinhamento de antena, que é um recurso legal que eu vou abordar no decorrer do vídeo, tá? Então, vamos lá, vamos começar pela configuração do meu Access Point. Então, em bancada eu tenho dois equipamentos Hermex M5, eles estão resetado no modo de fábrica. Eu tenho uma Nanobeam e um Rocket M5 aqui em bancada ao meu lado, ligado nos seus injetores PoEs. Por default, todo rádio Hermex, seja ele M5 ou AC, ele vem configurado por padrão de fábrica em modo bridge, ou seja, ele não tem um servidor DHCP configurado na sua interface LAN, ele não é um router, ele vem apenas setado o IP de gerência, que é o IP 192.168.1.20. Então, inicialmente, eu devo configurar a interface de rede do meu computador de forma manual, no mesmo range de IP do rádio, no caso aqui o 92.168.1.10, para eu conseguir acessar a sua interface de configuração. Feito isso, vamos abrir aqui uma nova aba no meu web browser e acessar o IP 192.168.1.20. Seria o IP de gerência, o IP default nos rádios M5 e AC, qualquer rádio Hermex. Não se assustem com essa mensagem de segurança, ela vai aparecer porque o rádio não possui um certificado de SSL, enfim, você pode ignorar essa mensagem, você não vai prejudicar o funcionamento do seu computador, correndo o risco de acessar essa página vista como não segura, tá? Então, voltando aqui à nossa lista de configurações. Primeiro passo, eu devo selecionar o Country Code, ou o código do país ao qual eu estou utilizando esse equipamento. Então, o uso do espectro eletromagnético, né, das frequências não licenciadas, 5 GHz, 2.4, cada país tem uma espécie de regra diferente ao uso dessas frequências. No Brasil existe um órgão chamado Anatel, e esse órgão é que faz a regulamentação, a normatização do uso do espectro eletromagnético.
Então, eu recebo muitos casos de suporte, aonde lá na minha conexão ponto a ponto, né, eu tenho o meu AP e o meu cliente. Muitos configuram o AP com o Country Code Brasil, por exemplo, e as stations ou o cliente, né, com o Country Code Canadá. Dando um exemplo assim bem simplório, né? É, às vezes a legislação desses países elas são diferentes e um rádio não consegue enxergar o outro. Então, consequentemente, eu não vou conseguir estabelecer esse link Wi-Fi entre esses dois equipamentos. Então, a configuração número zero, vamos dizer assim, seria selecionar o country code igual para ambos os equipamentos, tá? Username e password por default de todo rádio Airmax é UBNT, com o password também UBNT, perfeito? Country code, no nosso caso, como a gente está aqui no Brasil, devo selecionar o Country Code Brasil para seguir as normas e andar dentro da lei. Aceito os termos de uso e vamos realizar o nosso primeiro login, o nosso primeiro acesso ao nosso equipamento Airmax M5, tá? As configurações elas são bem simples, não tem muito mistério. O segredo mesmo está no ajuste fino, com o rádio enlaçado em campo, ajustando potência, canal. O demais é mamão com açúcar. É muito simples, como tudo na Ubiquiti, tá? Então, esse seria o menu principal do AirOS 6, que é o sistema embarcado nos rádios M5, tá? Não vou conseguir extrair muitas informações, pois os equipamentos não estão linkados, né? Depois eu volto a dar uma breve explanação sobre esse menu, que é bem legal para a gente conseguir extrair informações para tomar algumas atitudes, né, para melhorar a performance do nosso enlace, enfim. Depois eu volto nesse menu com os rádios linkados. Inicialmente ele já me mostra um pop-up aqui, ó, amigo, você tem que trocar o usuário e senha do seu equipamento, está default, é perigoso. Vamos deixar isso para um segundo momento e vamos direto aqui nas configurações wireless, né? Primeiro ponto, eu devo determinar o modo wireless, se ele vai ser um cliente, se ele vai ser um access point. Então, nesse primeiro instante, eu vou configurar o AP, então, modo access point. Outro ponto de suporte que o pessoal esquece bastante é a ativação do recurso WDS. WDS, quando eu ativo, né, essa opção, o rádio, né, esse meu enlace, esse meu ponto a ponto, ou até mesmo ponto multiponto, ele trabalha 100% transparente na camada 2. Então é estritamente necessário ativar esse recurso tanto no AP como no cliente para eu não prejudicar o funcionamento de nenhuma aplicação de rede, tá? SSID canal, o SSID do nosso enlace, né? Será propagado pelo Access Point. Vamos botar um SSID aqui, UBNT-BR, UBNT Brasil. Country Code aí já foi selecionado, modo de operação AIN Mixed, né? Ele opera tanto nos dois aí previsto no padrão N, tá? O DFS, que é um recurso onde o rádio trabalha em caráter secundário. Se por um acaso um rádio caráter primário, como por exemplo radares meteorológicos, estiver operando na mesma frequência do seu access point, automaticamente ele é obrigado a trocar de canal, tá? Então isso aqui é mandatório aí pela Anatel, então tem que estar ativo a partir do momento que eu selecionei o Country Code Brasil, perfeito? Largura de banda. Quanto maior a largura de banda, maior a quantidade de tráfego de throughput alcançável no meu enlace. Porém, maior será a incidência de interferência, de ruído. Lembra a dica que eu dei inicial para fazer uma configuração default, para depois em campo realizar esse ajuste fino? Então, inicialmente, em bancada, eu aconselho vocês linkar os equipamentos aí em 20 MHz, e ajustando de acordo com a sua necessidade. Preciso de mais banda, de menos banda? Meu ambiente é ruidoso, vai ter que ficar com 20 MHz mesmo, enfim. Então, inicialmente, configure aí em 20 MHz e depois ajuste de acordo com o seu cenário. Outro ponto de suporte que costuma aparecer bastante é o que? No Access Point eu configurar uma largura de 20 MHz, por exemplo, e lá na minha station, no meu cliente, eu configurar uma largura de 30 MHz. Nunca que o meu cliente vai conseguir se associar, se conectar ao meu AP, se as larguras de canais estiverem diferentes, tá? Elas
devem ser iguais em ambos os equipamentos. Frequência é selecionado no Access Point e nunca deve ser configurado de forma automática. Automático eu posso gerar uma certa instabilidade aí no meu enlace, né? Fazer com que o meu AP troque de canal e isso vai gerar uma desconexão do meu ponto a ponto, ponto multiponto. Então eu devo selecionar uma frequência de forma fixa. Jales, qual frequência eu devo selecionar? Não sei. Cada cenário tem uma peculiaridade. Às vezes a frequência X no cenário ela é menos poluída do que a outra frequência, enfim. Inicialmente, o que eu aconselho? Enlace os equipamentos fora da faixa de DFS, para não correr nenhum risco de instabilidade. Você pode selecionar aí o canal 5800 de início, para poder apenas estabelecer esse link. Pô, Jales, mas o 5800 é um canal muito utilizado, não é uma boa ideia eu selecionar ele. Não, perfeito, concordo. Mas leve o equipamento para campo, faça uma análise de espectro em campo com os rádios linkados nessa frequência inicial e depois você vai afinando o seu enlace, selecionando uma canalização menos ruidosa de acordo com o seu cenário, mas o 5800 é garantia que você vai conseguir conectar ambos os equipamentos. Perfeito? Outro recurso bem legal é o Frequency List, ou lista de frequências. Como funciona esse recurso? Vamos imaginar que o seu rádio esteja trabalhando dentro da faixa de DFS, que é aquela faixa onde ele pode vir a trocar de canal se um rádio primário estiver utilizando a frequência em que seu AP está configurado. Fazendo essa troca de canal, consequentemente, o seu enlace vai perder conexão, vai ficar offline. A sua station, a sua CPE, o seu cliente, ele vai o quê? Ele vai buscar novamente o access point, ele vai varrer, olha só, ele vai varrer o access point, ele vai tentar escutar o access point novamente em todo o espectro. E até ele conseguir achar o access point, olha só quantos canais nós temos aqui. Até ele conseguir identificar, achar o access point novamente, esse tempo pode demorar e, consequentemente, é uma espera maior da reconexão do seu enlace. Então, existe um recurso bem legal, que é eu habilitar aqui o Frequency List e cadastrar algumas frequências de acordo com o meu cenário e automaticamente, se o meu AP ele for desconectado devido ao fato do DFS, ele vai se associar a outras frequências pré-estabelecidas aqui nessa lista. E essas mesmas frequências devem ser cadastradas lá no seu cliente, lá na sua station. E ao invés da station vasculhar o seu AP, né, tentar reconectar aí no seu access point, deixa eu desativar aqui, em todo esse espectro, ele vai apenas nas frequências cadastradas lá na lista do Frequency List, ou seja, a reconexão vai ser muito mais rápido. Então esse recurso aqui é bem legal para a gente minimizar ou diminuir o tempo de reconexão entre o cliente e o access point, perfeito? O cálculo de EIRP limit, né? O que é EIRP primeiramente? A Anatel, o órgão que rege a norma no Brasil, ela determina diferentes níveis de IRP. O que é o IRP? A somatória do meu ganho de antena mais a potência máxima de transmissão. Então, de acordo com o canal selecionado, de acordo com a frequência selecionada, existe um limite X de ERP. Com essa opção, ela é obrigatoriamente ativada, né, com a legislação Brasil. Eu sempre vou, no caso, obedecer às normas da Anatel, obedecer os níveis de ERP por canalização, e o rádio ele nunca vai deixar eu ultrapassar, né, o ERP máximo permitido por canal. Isso aqui é bem legal para a gente não ter problemas aí com a Anatel, não infringir a lei, tá? Então o ERP na frequência de 5800 é de 30, se não me falha a memória. Se não me falha, não, é 30, porque olha só, 16 mais 14, 30. Então ele não vai deixar eu alterar uma potência superior aos 30, que é o máximo permitido nesse canal, perfeito? Outra dica importante, configure a potência num valor que você garanta que ao levar os equipamentos para campo, né, configurei bancada bonitinho, vou levar para campo, vou linkar um no outro, configure um nível de potência que você garanta, que você consiga garantir que um rádio vai escutar o outro. Pô, Giales, como que eu vou fazer esse cálculo? Porque é uma distância de tantos quilômetros, a antena é de tantos dBs, como que eu consigo ter ideia da potência que eu devo configurar? Realmente é algo difícil.
legal você fazer um server previamente, né? Existem ferramentas como, por exemplo, o Airlink, que ele te dá uma base, ó, com uma potência X de saída, você vai ter um nível de sinal Y, enfim. Mas, por via das dúvidas, você pode até configurar uma potência relativamente alta aqui, linkou o equipamento em campo, opa, ficou muito alto, está saturando, aí você vem diminuindo, vem ajustando de acordo com o seu cenário. Como eu vou levar o equipamento aqui para campo, né, vou brincar com eles apenas em bancada, eu vou deixar a potência aqui no mínimo para não saturar o meu enlace, tá? Data Rate Module. O que seria essa configuração, esse recurso? Esse recurso ele age diretamente na modulação no data rate do rádio, tá? Então nós temos uma tabela de modulação, que é a tabela conhecida como MCS, né? E o MCS nada mais é do que um valor relacionado com a velocidade, né, com a quantidade de símbolos de bits trafegados. Então, quanto maior o MCS, maior a modulação, maior a taxa de megas por segundo, tá? Esse recurso, né, o Data Rate Model, ele está relacionado a um algoritmo que tem embarcado uma inteligência no rádio, onde ele faz a decrementação, ou seja, ele diminui a modulação de acordo com o cenário. Quando eu tenho muito ruído e estou tentando atingir uma modulação muito alta, quanto maior a modulação, ela se torna mais complexa, ela sofre mais erros. Então, a inteligência da linha Hermex, ela identifica, opa, a modulação está em MCS 15, mas o rádio está retransmitindo diversos pacotes, vamos diminuir essa modulação para uma modulação MCS 14, uma modulação mais robusta, e adaptando de acordo com o cenário. Com o Data Rate Module em default, essa decrementação da modulação ela ocorre de forma menos agressiva, vamos dizer assim. Então, o default é utilizado para ambientes não tão ruidosos, tá? Se o ambiente for extremamente hostil, é um local onde eu tenho vários rádios transmitindo, um nível de ruído, de interferência gigantesco, o legal é deixar o Data Rate Module em Alternative. Ou seja, ele vai decrementar com mais precisão aqui os MCS, ele vai adaptar a modulação de forma mais rápida, vamos dizer assim, e gerar menos instabilidade aí no seu enlace, tá? Então, por padrão, vamos deixar aqui em Default. O Data Rate, o MCS, a modulação, eu aconselho a deixar em automático. A Ubiquiti tem um algoritmo muito inteligente, muito maduro, né? Não é à toa que é líder aí no mundo, no mercado de rádios, então pode confiar nesse cálculo de data rate de forma automática, tá? E o Wireless Security, né? Nada de deixar desprotegida a nossa rede, vamos habilitar aqui uma chave, vamos configurar uma senha da nossa rede Wi-Fi, do nosso ponto a ponto, né? Vamos cadastrar aqui uma senha chamada UBNT. E um outro recurso legal aí que pode ser utilizado como segurança é uma política ACL, uma política de MAC address, né? Eu consigo criar uma whitelist ou uma blacklist. Então isso aqui é legal que eu posso, por exemplo, criar uma lista uma whitelist e aceitar apenas, permitir apenas a conexão do MAC address específico aqui do meu cliente, e isso evita com que outro cliente possa se associar ao meu access point. Isso evita também ataques do tipo, como por exemplo, man in the middle, enfim. Então é um recurso bem legal para você ter mais segurança na sua rede, perfeito? Então essas foram as configurações aí do nosso access point, do menu wireless, né? Nós temos aqui o menu network, só que eu vou explorar aí o menu network através do nosso rádio cliente, que vai ser um Rocket M5, perfeito? Então vamos clicar aqui em Change. Obrigatoriamente ele já pede, ó, amigão, tens que trocar essa senha, porque essa senha aí tá fraca. Você deve cadastrar uma senha mais parruda, mais robusta, para evitar qualquer problema com segurança de redes, tá? Então, fiz a alteração da senha. Apenas após eu clicar em Apply, que essas alterações elas vão ser feitas, tá? Então, essa foi basicamente a configuração do menu Wireless do Access Point. Agora vamos lá para as configurações da nossa station, né, do nosso cliente. Vou realizar a troca do cabo aqui.
Conectei aqui o meu cabo de rede diretamente na minha station, né, no meu Rocket, e vamos realizar acesso ao Rocket, fazer as configurações do Wi-Fi dele. Avançado, vamos aceitar aqui, sem risco nenhum. Username o BNT e o password também o BNT. Country code, lembrando que deve ser o mesmo do Access Point, ou seja, Brasil no nosso caso. Aceito os termos de condição e vamos logar aí no nosso cliente ou na nossa station, tá? Então, para não ter nenhum problema de rede, né, nenhum problema de conflito de endereçamento IP, inicialmente eu já vou realizar as configurações aí de network da nossa station. São configurações simples, né? Como eu disse, a gente operando em bridge, eu tenho apenas o IP de gerência, eu posso atribuir uma VLAN de gerência, então vamos explanar aí esse menu, tá? Então vamos acessar aqui o menu Network, modo de operação, vai ser um modo bridging, endereçamento IP, no nosso caso estático, e eu vou alterar aqui para 21 para não conflitar com o IP da Nanobin quando realizar o link dos rádios, né? Outro ponto aqui extremamente importante é o Management VLAN. Então, se na sua topologia de rede você tem uma VLAN para poder gerenciar todos os devices da sua rede, você pode habilitar esse recurso e cadastrar o VLAN ID nesse campo, só que, fique bem claro, cadastrei um VLAN ID aqui, cliquei em Change, Apply, eu perco acesso ao rádio, só vou conseguir acessá-lo se eu estiver dentro da VLAN que você cadastrou aqui. Então, que fique bem claro quanto ao uso dessa configuração, perfeito? Então, tem aqui as configurações de IP extremamente simples, né? Tem um modo aqui, pode ser uma bridge, pode ser um router. Modo router eu tenho uma WAN, uma LAN. Essa WAN e LAN ela vai mudar de acordo com o modo de operação, se ela é um cliente, se é um AP, enfim. Mas vamos manter aqui para fins do nosso vídeo em modo bridge, né? Vamos habilitar aqui as opções, alterar o usuário e a senha, então ele pede que eu faça essa alteração para evitar qualquer tipo de risco ao meu equipamento e vamos aplicar as configurações. Enquanto isso eu vou abrir aqui um terminal e vou realizar o comando ping para o IP que eu acabei de setar lá no nosso Rocket M5, perfeito? Enquanto a conexão não é restabelecida, os pontos legais que a gente vai ver no nosso vídeo é a questão de ajuste fino, né? Ajustes finos para a gente melhorar os níveis de CINR e, consequentemente, alterar também os níveis de CCQ. Depois eu vou explicar para vocês o que é o CCQ e algumas formas da gente melhorar essa métrica desenvolvida aí pela Ubiquiti. Então, uma dessas formas seria aí um bom alinhamento de antena, a escolha de um canal com menos interferência possível, reduz a potência, né, o ajuste de potência. Potência alta não é sinônimo de qualidade, tá, pessoal? Então nós vamos ver aí depois no decorrer do vídeo. Vamos ver se a gente estabeleceu a comunicação. Opa, já pingou aqui. Vamos acessar lá o nosso cliente e fazer as configurações do Wi-Fi. O acesso vai ser pela nova senha cadastrada, né? Senha segura, uma senha forte. Depois eu volto aqui nesse menu principal. Mas vamos lá em wireless. Primeiro ponto, modo de operação, station, modo WDS, ativo, SSID. Eu vou realizar um survey, eu vou buscar as redes Wi-Fi através do menu Select, as redes Wi-Fi disponíveis aí próximo do meu cliente. E aqui no caso nós temos a rede UBNT-BR, que foi configurada lá no nosso Access Point. Selecionei a rede, clico em Select. Automaticamente ele já me encaminha para o preenchimento da Wireless Security, né, da chave compartilhada. No nosso caso foi configurado como UBNT. Clicando em Show eu consigo verificar. Existem outras configurações um pouco diferente da Nanobin, como por exemplo, ó, largura de canal. Eu tenho aqui a largura de canal em automático, 20/40. Lembra que eu falei que as larguras devem ser iguais tanto no AP como no cliente? Se porventura eu desejo trabalhar com uma maior canalização no AP, selecionando a forma automática, a minha CPE, ela entende que o AP pode estar configurado em 20 ou 40 MHz, e se eu fizer essa alteração lá no AP, a minha CPE vai se conectar automaticamente. E o Frequency Scan List, aquele recurso que eu expliquei anteriormente, para a gente reduzir aí o espectro, né, para a minha station buscar o AP nas frequências
pré-definidas nessa lista, perfeito? A Rocket, né, aqui o rádio em questão, um rádio que ele não tem uma antena integrada, diferente da Nanobin, uma antena 16 dBi, no caso aqui é a Nanobin, né? Ou seja, para fins de regulamentação da Anatel, Country Code, ERP, eu devo selecionar a antena de forma correta, tá? Para eu não extrapolar o EIRP regido lá pela Anatel. Então, aqui, para fins de bancada, eu vou utilizar aqui como exemplo a antena Rocket Dish de 34, ou seja, ele não deixa nem eu aumentar aqui a potência, porque o IRP está ali na casa dos 30, que é o permitido pela Anatel nesse canal. Feito isso, fiz todas as configurações, extremamente simples, né? Eu vou clicar aqui em Change e vamos aplicar as configurações. Feito isso, eu vou aqui no meu terminal novamente. Agora eu vou disparar um ping lá para o endereço IP da minha Nanobin. E a partir do momento em que a Nanobin responder ao ping, significa que a minha conexão Wi-Fi foi estabelecida e eu tenho o meu enlace. Aí eu vou explorar aqui o menu principal, onde nós vamos ter acesso a algumas informações bem legais para poder tomar algumas atitudes aí de melhorias na nossa rede. E depois vou mostrar aí para vocês o menu Alignment Antena e como utilizar o AirView na linha M5, que é um pouco diferente da linha AirMax AC. Perfeito? Então vamos lá, vamos ver se esperar aí o nosso link ser restabelecido. Essa conexão aí, ela pode demorar um pouco, tá? Inclusive, se o seu rádio tiver aí dentro, né, o seu access point dentro da canalização ali, do range de canais que é obrigatório o uso do DFS, essa conexão ela pode até demorar mais, tá? Então, por isso que inicialmente eu sugiro vocês configurar um canal fora do DFS, para a gente não ter nenhum problema aí na conexão do equipamento. Então, voltou ali o ping, maravilha. Vamos acessar aqui agora a nossa Nanobin através da conexão Wi-Fi. Não estou com o cabo conectado na minha Rocket, né? Mas tenho acesso aqui à minha Nanobin e vamos explorar aqui esse menu principal. Esse menu principal, as informações mais legais aqui seriam, né, a informação de distância. Por que informação de distância? Através dessa informação de distância eu consigo identificar alguns problemas, né? Como por exemplo, poxa, eu estou com uma distância extremamente próximo, mas o meu nível de sinal está extremamente baixo, né? Como que eu vejo o nível de sinal recebido aí através das minhas stations? Basta eu clicar aqui, ó, nesse submenu, ó, Monitor em Stations, ó, eu tenho aqui o nível de sinal recebido. Vamos imaginar, não é o caso, né? Que o nível de sinal esteja bem baixo. Deixa eu tentar atenuar aqui esse sinal. Vamos colocar aqui a minha Nanobin aqui, vamos apontar ela para o chão aqui, vamos ver se a gente consegue mexer. Enfim, não fui bem sucedido, mas vamos imaginar que o nível de sinal esteja baixo aqui. E a minha distância está extremamente curta. Opa, tem alguma coisa errada. Por que o nível de sinal está baixo se a distância está extremamente curta? Será que tem algo obstruindo o meu Fresnel? Será que falta um apontamento de antena, alguma coisa? Enfim, então esse menu distância aqui ele é bem interessante para a gente fazer essa correlação com a distância e o nível de sinal recebido, tá? Outro menu extremamente importante é o menu de piso de ruído, né, ou noise floor. Ou seja, ele me informa o quanto de ruído, de interferência eu tenho no ambiente, no canal que eu estou configurado no meu access point. Esse piso de ruído, ele interfere diretamente no meu nível de SNR, que é a relação sinal-ruído, ou o CINR, como é trazido, né, na linha de rádios AirMax AC, tá? Então, quanto menor, né, quanto maior no caso for meu piso de ruído, ou seja, quanto mais próximo for do zero, pior vai ser o meu SNR, minha relação sinal-ruído. Então, legal para você trabalhar com enlace com qualidade, a recomendação é você ter um piso de ruído aí inferior a 95, tá?
Se você tiver um piso de ruído superior a 95, ou seja, mais próximo do zero, isso aí vai interferir em todo o funcionamento aí, a performance do seu ponto a ponto. Isso vai mexer no seu CCQ. O que é o CCQ? CCQ é uma métrica desenvolvida pela Ubiquiti, que é medida aqui em porcentagem, né? É uma porcentagem que também afere a qualidade do seu enlace, tá? Então é um cálculo feito, são diversos fatores utilizados no cálculo do CCQ. Um dos principais é quantos pacotes são transmitidos num espaço de tempo e quantos desses pacotes foram retransmitidos. Então ele avalia aí alguns pontos para ver a qualidade do enlace, e quanto maior o CCQ, maior a porcentagem, melhor a performance. Como que eu melhoro o CCQ? Para eu melhorar o CCQ, eu tenho que melhorar os níveis de SNR ou CINR. Como que eu faço como que eu melhoro esses níveis? Através de ajustes simples, como por exemplo, um bom alinhamento de antena, uma escolha de uma frequência ou de um canal sem ruído, o dimensionamento correto do equipamento para aplicação, né? Sempre lembrando que o principal segredo está na escolha da antena. Quanto maior o ganho de antena, menor a potência de transmissão, consequentemente o menor ruído de comunicação, tá? Então existem alguns pontos, algumas dicas que tem inclusive até em outros vídeos, tá? Aqui eu tenho outras métricas desenvolvidas pela Ubiquiti, né? Que, como por exemplo o Hermex Quality Capacity. Isso aqui está relacionado também ao desempenho do meu enlace. Então, quanto maior aí a porcentagem desses dois indicadores, melhor vai ser a performance do meu enlace. E todo o aumento dessa performance, né, o aumento dessa porcentagem, está ligado diretamente aos ajustes finos que a gente vai ver agora nos dois próximos tópicos, nos três próximos tópicos, né? Começando pelo alinhamento das antenas, tá? Como que funciona o alinhamento das antenas? Vamos exemplificar aqui, né? Então, eu tenho aqui o submenu Tools, onde eu tenho um Alignment Antena. Ele me mostra o quê? Ele me mostra o nível de sinal do meu enlace. Qual é o nível de sinal bom? O recomendado é você sempre ter algo em torno de entre menos 40, menos 50 dBm. Isso aí é o interessante. Abaixo de superior a menos 40, né? Ou seja, mais próximo do zero, menos 39, menos 30, eu tenho uma saturação, eu tenho muita potência no meu enlace. E potência em excesso significa ruído. Então, como que eu faço esse ajuste? Eu tenho que diminuir lá a minha potência para não gerar esse ruído, né? Perceba que eu tenho aqui duas variações de sinais, né? Vertical e horizontal. Por que acontece essa variação? Porque eu tenho equipamentos aqui MIMO. Deixa eu pegar aqui de novo a minha Nanobin. Eu estou apontando aqui a Nanobin, ó, diretamente agora para o Rocket. Percebo que o meu nível de sinal foi lá em cima, extrapolou, saturou. Deixa eu esconder ela aqui. Vou esconder ela aqui. Opa, o nível de sinal foi lá embaixo, maravilha. Só que o rádio está desalinhado. O desalinhado é o que? É o sinal recebido por chain, por antena. O recomendado é que você deixe esses valores aqui, o que? Iguais. Não conseguiu chegar no valor igual, o aceitável é uma diferença máxima aí de, deixa eu apontar novamente, olha só, opa, aumentou o nível de sinal. O recomendado é uma diferença, né? O aceitável, uma diferença máxima de 3 dBm por chain, por antena. Acima disso, o seu enlace está desalinhado e essa questão do desalinhamento prejudica diretamente na performance de CCQ, o seu Hermex Quality e dentre outros recursos aí, tá? Deixa eu largar aqui a Nanobin, perfeito? Então esse seria aí um dos principais pontos a serem verificados, que seria o alinhamento de antena. Percebo que agora ficou extremamente horrível, né? É difícil eu alinhar as antenas aqui, porque eu estou muito próximo. O Rocket eu liguei em bancada com uma antena omnidirecional, então fica bem difícil para a gente conseguir ter um bom alinhamento aí, perfeito? Mas é só para poder exemplificar aí para vocês, tranquilo? Vamos lá então para o outro ajuste. Esse ajuste aqui você tem que tomar um certo cuidado, tá? Que é o AirView. Por que eu digo um certo cuidado? Quando eu realizo uma análise de espectro, né, o AirView, eu acabo perdendo a conexão Wi-Fi entre os meus equipamentos. Então, se eu realizar um AirView agora, né, se eu executar o AirView, eu estou conectado. Você deve garantir que o seu
computador, que o seu dispositivo esteja conectado fisicamente ao rádio que você deseja realizar o AirView, pois o acesso ao equipamento remoto será perdido, tá? Quando eu realizar o AirView, eu estou com o meu cabo conectado no Rocket. Automaticamente, a minha NanoBeam não vai mais responder a ping. A gente vai comprovar isso aqui na prática, porque quando eu realizo análise de espectro, o rádio ele fica num modo conhecido como modo promíscuo. Ele fica só ouvindo, né, o que tem de interferência, o que tem de ruído ali próximo, e como a linha M5 possui apenas um único chipset, esse chipset que ela utiliza para fazer o AirView, o rádio que ela usa para fazer o AirView, ou mesmo que ela usa para se comunicar com o seu access point ou o seu cliente, ou seja, a conexão é perdida. Ela não consegue fazer duas funções simultaneamente. Diferente da linha AirMax AC, que possui um rádio dedicado, que é intitulado de AirView, né? Então eu consigo fazer essa análise em tempo real sem perder a conexão do meu enlace, tá? Então vamos executar aqui o AirView através do Rocket, que é o rádio que eu estou aí conectado fisicamente, né? Porque a minha conexão ela vai ser perdida. Eu posso chegar ao menu AirView de duas formas, através do menu Tools, AirView, ou através desse submenu escondido aqui com o símbolo, o antigo símbolo da Ubiquiti, né? Clicando nesse submenu, nós temos aqui um outro atalho que é o Launch AirView, perfeito? O AirView, ele necessita, na linha M5, que o computador que você vai executar, que você está realizando as configurações, tenha o software Java instalado, tá? Diferente da linha AirMax AC, que essa aplicação ela roda diretamente em HTML6. Então não há necessidade do Java. Na linha M5 você tem que ter o Java instalado e existem algumas configurações de segurança que devem ser feitas no Java. Então eu vou ensinar para vocês como fazer tais configurações de segurança no Java para que o Java permita a utilização do AirView mediante, né, através de um site desconhecido, né, que no caso é o endereçamento IP aqui, eu tenho que cadastrar esse endereço IP diretamente lá no Java. Vou mostrar para vocês como é feito isso. Então, antes de tudo, eu vou abrir aqui as preferências de sistema do meu notebook. Vamos aqui no Java, ele vai abrir um submenu. É basicamente igual tanto para o Windows, né, como para Linux, Windows, né? Ele vai ter esse painel de controle no Java. Você deve ir lá em segurança. Em segurança, você tem que editar a lista de exceções. Quais são os sites que eu cadastrar aqui, que são sites seguros, confiáveis, em que a aplicação Java vai permitir a execução do AirView, por exemplo. Então eu devo cadastrar o que aqui? Eu vou editar essa lista, né? Eu vou adicionar aqui, eu devo o quê? Eu devo cadastrar o endereço IP, eu devo cadastrar o endereço setado no meu rádio, ao qual eu desejo adicionar nessa whitelist, vamos dizer assim, nessa lista de exceção. Que no caso aqui é HTTPS, dois pontos, deixa eu só alterar aqui o meu teclado, HTTPS, dois pontos, barra, barra, 192.168.1.21, no caso do nosso Rocket, né, que ele foi configurado com IP final 21. Feito isso, adicionei ele aqui na minha whitelist, clique em OK, OK, e automaticamente o Java ele vai permitir com que eu execute o AirView vindo desse rádio, vindo desse endereço IP, que é o 21. Se você estiver querendo acessar qualquer outro dispositivo com outro endereçamento IP, você deve fazer esse cadastro aqui. Vamos lá, novamente, lá no seu painel do sistema, né? Você deve clicar no Java. Vamos reabrir aqui o painel de controle do Java. E lá em segurança, editar listas de site. Aqui você pode adicionar outros sites de acordo com o endereçamento IP do seu rádio, enfim. Então, acho que é bem simples, né? Ficou bem claro aí quais são as configurações necessárias, tá? Feito isso, agora a gente, voltando aqui para o nosso rádio, vamos executar o AirView. Ele vai fazer o download de um arquivo, né? Um arquivo com a terminação JNLP, que é um arquivo Java. Vamos lá, vamos clicar aqui em OK, ele vai fazer o download desse arquivo.
Acessando lá a minha pasta de download, ele criou aqui um novo arquivo, né, o mais recente, hoje aí às 15 horas da tarde. Eu devo executar ele como administrador, tá? No caso aqui do macOS, eu clico com o botão direito em abrir. Volto a repetir, a conexão vai ser perdida com o meu rádio remoto, né? Vamos abrir aqui o meu AirView, continuar, desejo. Feito isso, ele está executando o AirView. Então eu tenho aqui diferentes formas, diferentes gráficos para poder identificar o nível de ruído, o nível de interferência. Então isso aqui é extremamente importante a gente executar essa análise de espectro, a gente conseguir selecionar um canal com a menor incidência possível de interferência, tá? Então aqui nós temos um diagrama de cascata, onde a coloração mais quente, mais próximo do vermelho, indica um canal com maior nível de interferência, ou seja, em tempo real aqui, então não seria uma prática correta eu selecionar um canal com a menor incidência possível de interferência, tá? Nós temos outras formas aqui também de ser mostrado aqui. Esse outro gráfico ele utiliza uma métrica diferente, né? Ele tem aqui as colorações, ele tem aqui a linha amarela, que é essa que está oscilando, é o atual. Essa linha verde foi o máximo que atingiu de interferência. E aqui nós temos as frequências, né? Então ele faz essa relação aí de nível de interferência por canal, tá? E esse aqui seria basicamente o AirView bem semelhante, né, ao AirView da linha Air Max AC, porém ele tem essa peculiaridade de eu não conseguir executá-lo. Olha só, vamos voltar aqui para o nosso ping, ó. Perdi a comunicação lá com o meu rádio remoto, por quê? Porque a minha Rocket ela está em modo promíscuo, ela está executando o AirView nesse atual momento. Vamos fechar aqui o AirView, ou seja, ele não vai ficar mais escutando o espectro e dentro de alguns instantes a gente vai ter a conexão estabelecida novamente, tá? E para finalizar aí o nosso vídeo, um ajuste fino que deve ser feito, volto a repetir isso, com os rádios em produção, você deve ajustar a potência, você deve sempre tentar alcançar aquele nível de sinal de menos 40, menos 50, acima de menos 40 é prejudicial, você tem ruído. Como o desenho aqui está exemplificando, é como se tivesse alguém ali com um megafone berrando no seu ouvido, machucando o seu ouvido, e isso prejudica a comunicação Wi-Fi, você gera ruído, né? Então a gente tem uma tabela aqui, isso aqui foi só para exemplificar, é a tabela do AirFiber, mas a gente pode perceber que quanto maior a modulação, menor deve ser o valor de potência, menor deve ser o valor de ruído, tá? Então se nós percebemos aqui, ó, acendeu as luzes aqui dos equipamentos ao meu lado, logo menos a conexão deve ser reestabelecida. Então isso é normal, tá? Perde a conexão, depois de um certo tempo os equipamentos eles vão se reconectar, tá, pessoal? Então esse foi um vídeo, espero que vocês tenham gostado, ó, retornou aqui a nossa conexão. Deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal, participem dos nossos grupos, nas nossas comunidades, no nosso grupo de provedores no Facebook. Um forte abraço e até mais!